Olá, meus amados irmãos! Como vocês estão? Hoje eu vim responder algumas perguntas que vocês fizeram lá no meu Instagram no primeiro episódio do Na Mesa. Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, deixar o like de vocês e comentar aqui uma próxima pergunta, um questionamento pro próximo Na Mesa. Então, vamos para a primeira pergunta. Na verdade, a primeira pergunta não é bem uma pergunta, a pessoa tá pedindo para eu contar meu testemunho. Como vieram várias pessoas me perguntar isso de formas diferentes, eu vim anotando as formas que elas me pediram, pra poder resumir tudo e falar tudo de uma vez. As perguntas eram: como era a sua vida antes e depois de Jesus e o que fez você aceitar Jesus? Bom, gente, pra quem não sabe, antes de eu me converter, eu era espírita, eu era umbandista. Então, eu ia pro centro espírita com meu pai. Minha mãe se converteu, então ela parou de ir. E ela começou a frequentar uma igreja. Ela começou a orar por mim pra me converter, né? Pra ela não ser a única. E isso foi em 2023. Era ano do meu aniversário de 15 anos. Então, tipo assim, aqui em casa tava fervendo, sabe? E aí, eu tava conversando com um garoto. Teve uma vez que ele sumiu, assim. Depois de horas, ele volta e fala assim: oi, desculpa a demora, estava no culto, me converti. A gente conversou um pouco de religião, né? Porque na época eu tava frequentando o centro espírita de Umbanda. E aí, no dia seguinte, ele não me chamou, mas eu fui mesmo assim. E aí, graças a Deus, lá tem muitas pessoas que eu conheço há muito tempo. Então, o que aconteceu? Fui convidada pra ir no outro dia. Era um dia de diversão no meio do congresso. Foi super legal, teve até um teatrinho lá. E aí, foi daquele dia que eu passei, a frequentar. E eu acreditava que eu era convertida, né? Eu era convencida, eu tinha levantado a mão, mas não tinha entregado de verdade a minha vida pra Jesus, porque eu não tinha, não dado nada, sabe? E aí eu comecei a frequentar a igreja, comecei a ir pros cultos e tal. E aí apareceu o acampamento, que era o Tetelestai. Meu primeiro acampamento na igreja, tá, gente? E eu fui, como quem não quer nada. No primeiro dia eu me converti. E, gente, entre a minha conversão e o acampa, teve meu aniversário, então teve músicas mundanas, eu dancei. Então, assim, hoje em dia eu não me agrado de nada disso. Tanto é que esses dias eu fui no aniversário e era aniversário de gente crente. E aí foi 15, era uma aniversário de 16 anos, mas era pique 15 anos, sabe? E foi lindo demais. Eu chorei, eu queria ter feito meu aniversário daquele jeito, sabe? Ela entrou louvando o Senhor, foi lindo. Assim, na semana do acampamento, eu tava num aniversário de uma amiga e eu decidi que eu não ia mais ficar com ninguém. Decidi isso. Ninguém da minha igreja fica com ninguém, também não vou ficar. Aí fui para o acampamento. Primeiro dia, o Senhor mandou lapada para cima de mim e eu me converti. Aí realmente eu me converti e teve todo um processo de, largar algumas coisas, de renunciar algumas coisas. Tanto que hoje em dia eu basicamente não falo com ninguém daquela época. Meu testemunho foi basicamente isso. Depois que eu me converti, minha mãe ficou, não foi a única, né, basicamente. E hoje em dia eu não vou pra vários lugares que eu ia antes. Eu ia pra festas antes. E aí, como eu sabia que a minha mãe era crente, eu falava assim: eu vou orar. E antes de eu ir pra festa, se eu fosse deixar, é porque Deus quis. E eu fazia isso, sabe? E no final de tudo, às vezes eu ia. E hoje em dia, eu levo como se, o Senhor permitiu que eu fosse pra que eu visse o que acontece lá. Porque não eram festas que eu me sentia bem, sabe? Depois eu me senti mal. Então é basicamente isso, gente. Eu queria falar mais, mas eu acho que o vídeo vai ficar muito longo e eu também não tenho tempo. Vamos para a segunda pergunta, que é: como fugir do pecado? Que é fugir da tentação e como enfrentar as tentações diárias. Eu tentei resumir bastante o que várias perguntas fizeram, sabe? Várias perguntas eu resumi em uma só. Então, como fugir do pecado? A gente foge do pecado fugindo da tentação primeiro, né? Porque às vezes vai ter tentação, mas a gente tem que correr da tentação. A Bíblia vai dizer: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Quem tenta a gente é o diabo. Ele tentou Jesus e Jesus resistiu a ele. Jesus, sabia da Bíblia, então ele pôde botar argumentos contra Satanás e por isso ele não pecou.
sabe? Então a gente tem que conhecer a Deus, a gente tem que estar perto de Deus e resistir às tentações. Então, como eu não peco resistindo às tentações? Quando vier uma tentação, você foge dela, entendeu? E outra coisa, confessa a tentação para não confessar pecado, né, varão e varoa? Como a gente enfrenta as tentações diárias? Gente, esses dias eu conversei com uns amigos e um deles me falou assim, tipo, que você viva aquilo que você prega. E também tem uma menina que eu escuto aqui no YouTube, que ela tem um quadro chamado Do Meu Coração para o Seu. E eu acho lindo esse nome. E ela explicou o porquê do nome, porque antes dela passar pra gente que tá assistindo, o Senhor trabalha isso no coração dela. Então, pecado é uma coisa que todo cristão passa, todo cristão tá tentando fugir porque a gente quer agradar o Senhor, mas às vezes a gente nem sabe como fazer isso, sabe? E a minha visão aqui pra vocês seria, cara, ore sempre que você perceber que tá tendo um pecado, que tá pecando em alguma coisa. E também, tipo, ore pro que o Senhor te mostre pecados que você tá pecando, mas que você não percebe. Porque sempre tem alguma coisa que a gente tá fazendo de errado que a gente não percebe que tá fazendo de errado. Então, leia a Bíblia, se aproxime de Deus, jejua pra se aproximar dele. A gente jejua pra que a nossa carne fique fraca e nosso espírito fique fortalecido. Pra que quando tem uma guerra espiritual, nosso espírito ganhe e a gente não entre em frieza ou essas coisas, desvie, entre outros. Então, o que eu falaria pra vocês fazerem é, tipo, se aproximem de Deus o máximo e buscar o reino dos céus antes de qualquer outra coisa. Então, todo dia faz seu devocional. Porque se você tiver o seu momento com Deus todos os dias, você vai perceber alguns pecados que você antes não percebia. Você vai estar mais sensível espiritualmente para ver, pô, mano, essa coisa que o Senhor tá me incomodando, essa coisa não tá. Então, é basicamente isso. Como fugir do pecado? Se aproximando de Deus. Vamos para a terceira pergunta. Qual o maior ensinamento de Jesus para você? Bom, eu não posso falar qual é o maior ensinamento de Jesus se não for aquele que ele falou para mim, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá em Mateus 22, 37 ao 39. O Senhor Jesus fala pra gente que esse é o maior mandamento, maior ensinamento dele. Então, pra mim é isso. O maior ensinamento dele é falar pra gente que o maior mandamento é amar o Senhor com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso pensamento. Que a gente venha a lembrar que o Senhor é nosso tudo, que a gente tem que amar ele acima de tudo. E isso está sendo uma grande reflexão pra mim esses dias. Quarta pergunta. Como fazer um devocional? Devocional é um momento que a gente tira com Deus, sabe? A gente tem que fazer da nossa vida um devocional. Cara, se a sua vida por inteiro não tá sendo um momento de devoção ao Senhor, acho que algo tá errado, sabe? O que a gente chama de devocional é você tirar um tempo pra você ler a Bíblia, você orar, você louvar. O Senhor tem falado isso muito comigo esses dias. Um amigo meu falou isso pra mim. Cara, esses dias eu não tô fazendo devocionais, eu tô vivendo devocionais. Mas eu posso trazer um vídeo específico, tipo, fazendo devocional e ensinando vocês a fazerem também, para vocês novos convertidos e pessoas que querem, assim, se aprofundar mais no devocional. E também eu gosto de pensar que devocional é o momento que você dá pra Deus. Porque o tempo todo o Senhor tá dando coisas pra gente. Tá provendo alimento, provendo ar, provendo tudo. E aí, o devocional é quando você tá ali aos pés de Jesus fazendo coisas, entregando, sabe? Entregando a sua alma, entregando seu louvor. Quinta pergunta. Por qual livro eu devo começar a Bíblia? Então, depende muito. Depende se você é novo na fé, eu aconselho ler os evangelhos. Meu amigo disse que o evangelho mais curto é o de Marcos. Então, comece por Marcos, se você não tem tanta paciência, assim, pra ler várias coisas. Mas o meu favorito é João. Não tem como, eu amo o evangelho de João. Eu acho ele poético, eu acho ele tão bonito, que aí eu sempre recomendo o Evangelho de João. Você lê o Evangelho, pra quem é novo convertido, é muito gostoso, porque você conhece de pertinho quem é Jesus de verdade, sabe? E aí, para as pessoas que são mais antigas, eu recomendo começar por Gênesis mesmo e até Apocalipse. Só que pra não ficar aquela leitura pesada, tipo,
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, sabe? Você lê, tipo, um do velho e um do novo. Próxima pergunta. Qual o versículo mais impactou a sua vida? Eu vou falar meu versículo favorito, que é Apocalipse 21:4, que diz: E Deus enxugará os seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Às vezes a gente tá tão focado no agora, na terra, na minha vida de agora, que a gente não pensa, caraca, como é que vai ser lá no céu? E aí o livro de Apocalipse relata algumas coisas que vão acontecer quando a gente estiver lá, né? Esse versículo caiu bem num momento onde eu tava meio sem vontade de viver, sabe? Que eu tava querendo desistir de algumas coisas, desistir da vida, desistir de tentar viver. Tava cansada. E aí, quando eu pensei, caraca, mas se eu continuar firme na terra e viver pra Jesus, quando eu morrer, não vai haver mais pranto, nem choro, nem morte, nem dor, porque vai estar tudo passado, a gente vai estar com Cristo, sabe? Aí meio que foi uma palavra de motivação pra mim. Esse versículo tá no meu coração, ele é meu favorito. Olha o que minha líder fez. Ela fez para todas as meninas do GPS. Ela fez tipo marca páginas. E aí tá aqui, Apocalipse 21:4. E pra finalizar, eu queria responder a última pergunta. Como você lida com um momento de fraqueza ou frieza espiritual? O essencial é a gente se aproximar mesmo de Deus sem vontade. Tem uma coisa que meu pastor faz que eu acho muito legal. Ele não dorme um dia sequer sem ler a Bíblia. E, gente, isso é muito legal. Quando você pensa que, cara, eu não vou dormir se eu não ler a Bíblia. E aí você lembra que você precisa de Jesus. Então, você precisa ter algumas coisas bem resolvidas. Você precisa crer que você é necessitado de Jesus. Você precisa ser pobre de espírito. Que é você entender que você é totalmente dependente de Jesus, de Deus e pra tudo. Então, pra você se alimentar, você precisa dele. Pra você se vestir, você precisa dele. Pra você viver, você precisa dele. Literalmente. Então, quando a gente entende isso e a gente coloca na nossa cabeça que eu sou necessitada de Deus, você começa a ter vontade. Mas quando você não tiver vontade, você tem que ler mesmo assim. Esses dias eu vou relatar pra vocês que eu não tenho tido muita vontade de orar. Na verdade, não é só esses dias, eu passo com isso todos os dias. Eu tenho muita dificuldade de orar. Tipo, de querer orar, sabe? De começar, E aí isso me atrasa em devocional, porque antes de ler a Bíblia, tem que orar. Eu não conseguia, tinha vezes que eu ficava sem fazer devocional por causa disso. Só que aí eu tive uma solução que o Senhor colocou na minha cabeça. E glória a Deus por isso, porque deu super certo. Eu vou pegar pra vocês verem. Isso aqui é um caderninho de orações. Na verdade, ele não era um caderno de orações, ele era só tipo assim, meu caderno de 2024, que eu gosto de comprar um caderno por ano pra botar várias coisas da minha vida. Só que aí depois eu comecei a usar ele como coisas espirituais, sabe? E aí, ó, pedidos de oração. E aí, até que chegou um momento que eu comecei a usar ele, tipo, pra escrever um pouco. Então, esses aqui são alguns que eu escrevi antes de ler a Bíblia, sabe? Eu falava, oi pai, e eu começava a contar algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida. Então, ore sem vontade. E tenha isso, acho que isso pode te ajudar bastante. Você ter um caderninho de orações. E ler a Bíblia todos os dias, mesmo sem vontade, gente. Não tem como. Você tem que se aproximar de Deus. E aí, quando você estiver bem assim, ai, nossa, eu tô ficando fraco. Você lembra que você precisa fazer jejum. Se você tivesse feito jejum, você não tava fraco assim, gente. Se você tivesse feito jejum, às vezes você podia até tá meio... Mas aí a sua carne ia estar tão fraquinha e o seu espírito tão forte que o seu espírito ia ganhar, né? E aí você não ia estar fraqueza espiritual, uma frieza espiritual. Espero ter ajudado vocês. Espero ter respondido todas as perguntas que vocês me fizeram. Caso vocês tenham mais, podem colocar aqui embaixo nos comentários ou no meu Instagram. Aproveitem e já sigam, porque às vezes eu posto quando vai sair um vídeo por lá. E da próxima vez que eu for fazer um na mesa, eu vou trazer um convidado especial e eu espero que vocês gostem. Se vocês quiserem já fazer algumas perguntas, ele vai responder e eu também vou responder e vai ser um bate-papo super legal e edificante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam do like e de ativar o sininho. Isso ajuda muito pra vocês lembrarem
quando soltar um vídeo novo e vocês virem correndo pra assistir. Não se esqueçam que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Um beijo, amo vocês!